som está a ouvir? O som está fixe. Isto do MPLA a gente respeita, mas não concordo porque as políticas são aquelas que devem beneficiar as partes. Quando se diz políticas, trouxe de país ou para outro país, tem que beneficiar, não é, o povo. E eu não vejo políticas que até este momento beneficiam o povo. Que política? Porque se formos ver no âmbito econômico, não é? No âmbito econômico, os diplomas que são assinados desde 1975, que o MPLA toma o poder, nós não vemos resultados, não é, credíveis que faz com que o povo se sinta beneficiado. Mas estamos a ver a maior parte, não é, da população angolana sofrendo. A pobreza extrema ocupou o espaço, não é? A miséria ocupou o espaço. Nesse momento, a fome é gritante em todas as partes de Angola. Então, as políticas, quando não beneficiam o seu povo, são políticas fracassadas. E para dizer, a Casa C, nesta visão, nós temos boas políticas, uma vez que a Casa vence as eleições, temos boas políticas, porque, primeiro, é uma questão psicológica. A pessoa tem que ter a mudança da mentalidade. Como é que vive o seu povo? Como é que vive o outro povo? Para poder criar condições do seu povo. Respondendo à sua pergunta, nós, ao aproximar a África para Angola, outros países para Angola, nós temos que estabelecer aqui um ambiente de paz, harmonizar a paz. Não é? Harmonizando a paz, isso vai permitir com que os investidores, vai atraindo os investidores, virem investir em Angola sem problema. Não é? E temos que ver, quando se diz que tem-se buscado outros países para investir, como é que eles assinam esse diploma? Se formos a ver, fala-se mais de dívidas. Ou estamos a buscar dívidas fora, ou estamos a buscar parcerias que fazem com que o nosso país viva e cresça. Não vejo e não concordo com o desenvolvimento que desde 1975 até o momento que Angola vive numa extrema pobreza. Doutor Miguel, eu vou até fazer real só uma acusação aqui do doutor. O MPLA tem vivido de dívidas como política externa. Não, mas é isto, todo qualquer académico, mesmo nós na nossa casa, por mais que tenhamos, nunca há autossuficiência. Precisamos sempre estender a mão um para o outro. Daí existirem as chamadas relações humanas e para o Estado as chamadas relações internacionais.
países, estamos a ver agora, até países como a Rússia têm dívidas, os próprios Estados Unidos têm dívidas. Portanto, contrair dívidas não é problema. O problema é ter a hombridade de poder efetivamente assumir esses compromissos a nível internacional. E neste quesito, ainda bem que o doutor Elias tocou essa questão de dívidas, é importante aqui deixar bem claro aos nossos internautas, um dos fatores que tem efetivamente dificultado a concretização de muitas políticas sociais tinha que ver com o excesso de dívidas que este país tinha. Quando o presidente João Lourenço assume o poder em 2017, ele encontrou o país extremamente endividado. E se a coisa continuasse nos termos em que estava, não sabemos exatamente onde é que nós haveríamos descambar. Mas, sabiamente, o presidente João Lourenço conseguiu, fruto também desta diplomacia econômica, reduzir e garantir uma dívida sustentável. Hoje Angola está com uma dívida sustentável e fruto disto é que até organizações como o próprio o Banco Mundial, o FMI, reconhecem os avanços que Angola resistiu e até disponíveis em conceder financiamentos em outros projetos sociais que o país vive. E é importante aqui referir que o FMI não vai financiar, não concede crédito a países cuja dívida seja tóxica. Portanto, quer dizer, lixo, uma dívida difícil de pagar, insustentável, não tem condições de o fazer. E Angola conseguiu efetivamente sair disto. Hoje por hoje, temos uma dívida sustentável que se pode efetivamente pagar, porque até pouco tempo, durante praticamente os 5 anos do mandato do presidente João Lourenço, se olharmos bem, metade do OGE era vocacionado para liquidar a dívida que o país foi contraindo. Portanto, e muitas dessa dívida acabou por não beneficiando de forma direta o povo angolano, acabou por enriquecer algumas pessoas e que também entra no âmbito... Esse quadro já está mudado, doutor? Não, e ali está. Fruto disto é que o grande programa em curso de combate à corrupção visa exatamente eliminar isto, porque isto só agudizou, empobreceu as pessoas, ajudou efetivamente a fundar certos setores que hoje nós conhecemos. Felizmente, nós temos um homem à frente do destino do povo angolano que sabe, está a dar conta da situação. O presidente João Lourenço consegue, desta forma, conferir maior esperança, expectativa, devolver o sorriso, a esperança na vida do angolano, no sentido exatamente de pôr cobre e conseguir eliminar as más práticas que existiam no passado. E sabe que o lema fundamental do MPLA durante esses 5 anos foi corrigir o que está mal e melhorar o que está bem. Portanto, esta parte estava mal e o presidente João Lourenço está ali, conseguiu corrigir, tem estado a corrigir. Mas agora o MPLA pede que não deixem que esta missão seja só do MPLA. Portanto, é importante que a própria sociedade civil, é importante que os partidos políticos como a Casa CE e outros autores estejam envolvidos neste programa, nesta luta de combate à corrupção e melhoria da condição de vida da população, porque o MPLA e o seu líder estão comprometidos em corrigir o que está mal e melhorar o que está bem, e os programas estão ali. Doutor Elias, o combate à corrupção é uma das melhores maneiras de atrair os olhares externos? Bom, eu responderia com esta questão, se é possível, um corrupto combater a corrupção. Primeiro. Quem seria o corrupto? Sim, e quando digo um corrupto combater a corrupção, estamos a falar de quem, afinal de contas? Estamos a falar que o corrupto é quem? É o cidadão? É impossível. Onde é a base da corrupção? Começou com quem? Está no meio de quem? Estamos aqui, os factos falam por si. Não é? Se estamos a falar elementos que estão a ser levados, e todos eles são do MPLA, não é? Onde o próprio presidente da República também trabalhou muitos anos como ministro, não é? Que nunca veio ao público declarar os seus bens. A própria esposa trabalhou como ministra, nunca vieram ao público declarar seus bens. Não é? Então, vamos entender de quem é o corrupto.
talvez vamos encontrar aqui um meio de famílias que estão havendo como corruptos. Não é possível. Eu vejo o corrupto, o conjunto que compõe mesmo a própria célula do MPLA. A corrupção fundamentou, desenvolveu dentro do MPLA. Então, começo a responder assim: um corrupto é impossível combater a corrupção. E agora, vamos ver quais são os mecanismos do combate à corrupção que foi desencadeado. Se a corrupção está a ser combatida, quanto é que voltou na caixa do tesouro? Nunca o presidente João Lourenço veio ao público declarar que durante o período do combate os fulanos foram receber isso, esses estão condenados à prisão e o que voltou na caixa do tesouro é X. É impossível. O meu colega também falava muito do combate da pobreza, né? Nesse momento mas ainda pegando na corrupção, Dr. Elias, eu preciso mesmo questionar isso, se o combate à corrupção tem sido uma boa opção para atrair o olhar estrangeiro, de ter investidores estrangeiros, possíveis empresários. O combate à corrupção, de alguma forma, atrai esses... Bom, o combate à corrupção, em bom rigor, atrai. Mas os critérios do combate a esta corrupção, que tipo de corrupção se refere? A Coempela tem estado a apresentar. Ao seu ver, Ao meu ver, eu já respondi. O MPLA vem ao povo e diz que está a combater a corrupção. É uma forma de adormecer o povo. O povo vai pensando, não, está-se a combater a corrupção, mas eles próprios, até hoje, são corruptos. São corruptos. Por quê? Porque se notarem muito bem, quais são os benefícios desde que o slogan começou? Corrigir o que está mal, melhorar o que... E, no meu ver pessoal, não vieram corrigir, vieram aumentar o que está mal. Sim. No meu ver pessoal, não vieram aumentar o que está mal. Sim, doutor, podemos continuar. Não está a fazer eco? Não, podemos continuar. Ok. Tivemos aqui O slogan é bom. problema Corrigir o que está pontual bom e melhorar o que está mal. O slogan está bom. Mas agora, o slogan funciona? Não funciona. Mais uma vez veio demonstrar, que o slogan em si próprio não dá benefício ao povo. Vamos ver, desde que o João Lourenço subiu, não é? Passando o passado, o que eles estão a dizer que estava mal, o povo comia, bebia. Até o camponês tinha $100 no seu bolso. Mas agora, nesse período, não é? De 2017 até agora, se notar muito bem, a economia angolana baixou substancialmente. Vamos ver uma nota positiva aqui. O FMI, que está em Angola, quando o MPLA saiu ao público, para dizer quando é que eles receberam o FMI, quando é que eles arrecadam cada dia para pagar a dívida do FMI, para vir financiar outros projetos. Para combatermos a corrupção, temos que partir por ali. Porque se recebes uma dívida fora e num banco, não é, de renome do mundo, não sabe explicar no povo quando é que recebeu, quando é que tens pagado, quanto é que nos falta por pagar, logo aí não há transparência. Dessa forma, os investidores até estrangeiros... Isso afugenta os investidores. Porque onde não há transparência, afugenta. Não é? Aceitarias investir num país onde a transparência não reina? Eu vou passar a mesma pergunta que me fez ao Dr. Miguel. O Dr. Elias deixa aqui uma pergunta no ar. Não, eu acho que, pronto, assim fica difícil o povo apostar por um projeto cujos integrantes nem sequer acompanham a vida política ativa. Pessoas distraídas que estão alheias ao desenvolvimento dos acontecimentos, dos factos. Eu acho que o doutor Elias está distraído. Está mesmo distraído. Dá-nos um indicador do desenvolvimento que sustenta o povo. Está distraído para vermos porque... o desenvolvimento, é só veres a sua mesa, quanto entra pela sua mesa.
Doutor Elias, Não veja, olha, eu não sei se o MPLA tem visto o desenvolvimento naquelas pessoas que lá ladeia, o povo. Doutor Se Elias, olhar nessa dimensão, olha, eu ando o país, Doutor, ando o país posso- e vejo, tá bem, mas e posso vejo, falar? sim, vais Doutor falar. teve... Sim, Pronto. sim, Eu é para ouvi dizer ele que nós não estamos ouvi-lhe distraídos, atentamente. estamos atentos. Pronto, depois terá a sua instância. Sim, sim. Terá a sua Tá bom. instância. Doutor, está distraído. Está distraído porque a transparência é exatamente uma das conquistas, a melhoria da transparência é exatamente uma das conquistas que o mandato do presidente João Lourenço conseguiu obter neste quinquênio. Portanto, tem que ver com a gestão da coisa pública. Repara que o FMI, uma das suas exigências para poder financiar, para dar, seja lá o que for, é exatamente o primeiro requisito, a transparência. Sem que isto, o FMI não dá nem um cêntimo. Se o FMI está a concluir o seu programa, e praticamente já o fez, de financiamento para a Angola, quer dizer que este requisito está efetivamente satisfeito. Se agora sairmos daqui, vai para a Google, ainda bem que estamos numa plataforma online, qualquer internauta coloca na Google e questiona qual foi a última trancha que o FMI disponibilizou para o Estado angolano e quais são as condições de pagamento. Verá toda a informação, o valor que entrou, o prazo de garantia, o que é que há de fazer com esse valor. Está lá, essa informação. Também está, Basta lá, que as pessoas... também está lá o valor que tem Basta que as arrecadado, pessoas- tem arrecadado basta- diariamente. Basta que as pessoas, Sim. basta que as Não pessoas basta, doutor, não faça não basta. confusão conceitual. Não faça confusão conceitual. Estamos a falar do FMI relativamente a esse financiamento. Pronto, isso está claro. Basta que lá vá. Relativamente ao programa de combate à corrupção, e também basta que qualquer cidadão minimamente atento também tem estado a acompanhar os números a vir à tona, os valores arrecadados, o que já foi confiscado, o que já foi obtido e recuperado, fruto do grande programa em curso de combate à corrupção. E como deve saber, o presidente João Lourenço, na qualidade de chefe de Estado, criou o ambiente político para o efeito. Mas, entretanto, a aplicação das normas, a sua concretização, isto é levado a cabo por órgãos competentes. E, como também o doutor deve saber, em Angola existe o princípio da separação de poderes. Portanto, quem está na prática responsabiliza as condutas ilícitas das pessoas, prevaricadores, não é o presidente João Lourenço. Portanto, tem órgãos competentes. Temos, no caso, os órgãos que superintendem na administração da justiça. Temos os tribunais, temos a procuradoria, etc, etc. E este, por sinal, tem sabido desempenhar convenientemente o seu papel ali. A título de exemplo, neste momento está pendente o processo do São Vicente, que terá desviado milhões e milhões de milhões e milhões. Portanto, está pendente, está em curso. Está pendente em sede judicial. Quer dizer que está lá, está em curso o processo. Portanto, não se pode, em momento algum, olvidar. Clarifica, doutor, Não se pode. uma coisa pendente e uma coisa em curso. É uma linguagem técnica. Sim, é técnico. Do ponto de vista técnico-jurídico, algo pendente, quer dizer, está lá, está a andar, está lá, está a andar. Pois, está pendente, está lá, está em curso. Pois, portanto, não se pode olvidar e minimizar este grande feito, porque reduzir, minimizar esta conquista é falta de honestidade intelectual e até de respeito ao próprio povo angolano, que tem sofrido e sofre, continua a sofrer, fruto de más políticas de algumas pessoas egoístas que entendiam que os bens eram deles. Portanto, quando nós temos alguém corajosamente assumiu as redes do país e diz, não, isto é para todo angolano. Toda a gente tem direito a isto é aquele. Repara que o presidente João Lourenço, durante a sua campanha, antes da sua eleição, ele foi claro. Ele dizia que ninguém é suficientemente forte
que não venha a ser responsabilizado ou demasiadamente poderoso ou demasiadamente pobre que não venha a merecer a defesa. Portanto, este lado humano, Em termos práticos. em termos práticos, queremos aqui dizer que, A última, eu questiono até mais na última passagem. em termos práticos, queremos dizer que o combate à impunidade, aquelas pessoas que se consideravam intocáveis, que poderiam fazer, desfazer, desviar, etc., erário público, hoje acabam parando nas barras dos tribunais. Prova disto é que nós temos ministros condenados, prático, filho do ex-presidente condenado, administradores, diretores, etc., etc. Isso passa uma mensagem para todo o cidadão, mas todo cidadão, para que haja, se por um lado há uma cadeia de desvio do erário público no topo, mas também há um processo de desvirtuar os valores na base. É o professor que é o aluno que para provar vai corromper o professor que aceita o suborno, é o policial que para facilitar aceita isto, aquilo. Portanto, é uma cadeia que depois, amanhã, quando está em posição de responsabilidade, é que tem possibilidade de gerir bens públicos, acaba por invocar em prática desvirtuante. Portanto, a mensagem é essa. Não há absolutamente pessoas intocáveis. O programa está em curso de combate e moralização da sociedade, da corrupção em toda. Isto atrai sim um investimento externo. Eu não vou investir o meu dinheiro um país onde o índice de corrupção é extremamente... E veja que Angola estava no topo da lista dos países mais corruptos do mundo, hoje baixou. Hoje já não está lá, não está no topo, já não lidera a lista. Portanto, houve uma melhoria significativa do ponto de vista de ranking mundial. Isto são conquistas do mandato do presidente João Manuel Gonçalves Lourenço. Portanto, isso toda mãe, todo jovem precisa ter essa perspectiva, que a questão do emprego, a criação de emprego, a melhoria da qualidade de vida passa exatamente por estas e outras conquistas. E mais, eu não vou, em momento algum, enquanto investidor externo, investir num país onde não haja um clima de estabilidade, onde não haja confiança nesse quesito. E o presidente João Lourenço veio conferir e manter essa estabilidade. A paz reinante conquistada pelo MPLA, claramente que são ganhos que se podem, assim, orgulhar e acaba orgulhando todos nós, onde quer que nós estejamos. Vamos ter que questionar, na vida do cidadão comum, na vida de quem vive a realidade mais dura de Angola, sente todos esses avanços que o doutor frisa aqui durante o debate? Sim, porque, por exemplo, se fores para províncias como Uís, Cabinda, Kwanza Norte, Namibe, Cunene, todos nós viajamos por essa Angola, todos nós viajamos, andamos, rasgamos essas estradas. Vamos ver claramente hospitais. Temos o Hospital de Catapa, por exemplo, um hospital imponente, nunca existiu. Aquilo é novo, foi construído de raiz. Isto beneficia o povo na província do Uís. E nem sequer ainda vamos buscar exemplo de Luanda. Em tempos, nem sequer vamos buscar os canais oficiais. O músico Preto Show postou um vídeo em que trazia aquela imponência do Hospital de Cabinda, que foi recentemente construído. Portanto, são ganhos que se podem, sim, ver que vai beneficiar e acabará por beneficiar todo o povo. Portanto, é só para vermos que, olha, as grandes melhorias registradas no Hospital Angola Cabango, no Namibe. Peço desculpa se eu estou errado. Angola Cabango, a grande melhoria que aquele hospital resistiu e hoje já faz até cirurgias, enfim. Portanto, do ponto de vista prático, agora, é verdade sim que é verdade sim que o tecido social, é verdade sim que ainda fruto da Covid, nós acabamos por verificar
um aumento significativo a nível do mundo do índice de pobreza, a questão da fome. Isto tem preocupado vertiginosamente as pessoas. A Covid, ao olhar do MPLA, a Covid é a razão... Não é da no fome olhar do global. MPLA. Fruto da Covid, a nível do mundo, Não, muitas o doutor empresas... já falei em nome do MPLA. Muitas ao olhar empresas, do não é MPLA, na visão do MPLA, é na visão daquilo que realmente ocorre, os factos. Repara que, fruto da Covid, muitas empresas acabaram por encerrar. E olha, por exemplo, para os realizadores de espetáculos, muitos deles tiveram que depender de cestas básicas. A visão é do Porque MPLA. tudo isto acabou por ter um enfoque. A indústria da restauração, etc, etc. O que vai agudizar, de certa forma, a pobreza Em Angola. no mundo, incluindo Angola, Estamos a falar de no Doutor- mundo, incluindo Angola, Estamos a falar de Angola. no mundo, incluindo Angola. Mas isso afetou o mundo todo, incluindo Angola. Entretanto, E o olhar estrangeiro, de alguma Entretanto- forma, também ficou condicionado. se reparar ultimamente, fruto das políticas levadas avante pelo Executivo, há uma melhoria significativa, tem se verificado uma melhoria significativa na oferta dos bens da cesta básica. É só olhar que o saco de arroz tem registrado uma queda vertiginosa do ponto de vista dos custos, a caixa de coxa hoje baixou, todas as pessoas que vão para o armazém podem testificar que, efetivamente, os preços dos bens da cesta básica têm registrado uma queda vertiginosa. E nós aventamos que continuarão O doutor a Elias também... registrar essa baixa. Agora não? tem a palavra o doutor Elias. O doutor Miguel Vita Paula aqui defende que, em termos de alianças estrangeiras e de investimentos, o MPLA tem conseguido fazer com que o governo tenha êxitos. E diz até aqui de baixa e de preços da cesta básica. E que até o cidadão comum tem tido benefícios. O MPLA, quando fala do povo, ele fala do povo que vive na cidade alta. Fala do povo que está ladeado ao seu redor. O MPLA não fala do povo comum que está lá no Quale, em Massango. Não fala deste povo, porque não conhece a realidade. E é só vermos se há melhoria. Ao sair da minha casa, eu mesmo, doutor Elias, estou aqui, ao sair da minha casa, já vejo que eu vivo mal, porque vou encontrar uma série de lagoas para eu atingir o asfalto. Mas estou a viver dentro da cidade de Luanda, pouca vergonha. Só que as pessoas, o MPLA tem que ter um pouco de coragem para admitir a sua vergonha. Tem que ter um pouco de coragem. Porque não basta estarmos a embelezar tantos termos, olhamos o investidor. Eu estava há dias na África do Sul, onde estivemos na conferência com a IRIS, que Angola foi classificada como o país mais pior da África. Seguindo Moçambique. É uma realidade. Em termos de que é pior em quê? Em termos, quer na liberdade, como na economia. E no desenvolvimento sustentável da economia. Isso não é verdade. É o pior de África. Eu fiquei muito tempo. Não, tem de avançar factos com honestidade. O que quer dizer o pior do ponto de vista da economia? Comparava quem? Que, por exemplo, que Angola é pior que a Somália? É isso que está a dizer? Que Angola é pior que a Somália? Estou a dizer que Angola foi classificado como O pior de África é pior que a Somália. A nossa economia, do ponto de vista de robustez, de desenvolvimento, de andamento, é pior que a Somália, é pior que não sei quem, é pior que... Não, O doutor Elias terminar o raciocínio. tem de ser honesto. Mas é importante deixar terminar o raciocínio. Vai doutor. ser de honestidade intelectual, não precisa ser demagogo. Essa arrogância. Não precisa ser demagogo. Mesmo em debate, quer mostrar arrogância. Não tem de ser demagogo, tem de ser honesto. Não é demagogia. É, para você, é para mostrar. está a passar falácias lá em casa, está a mentir. Onde que Pois. lá em casa estão a ver, na pessoa que está a beber e toma chassi. Nessa hora, está a ouvir de mim. Porque Aí dizes mentira. Não, sim, a saber dizer que o mentira. senhor aí está a falar a verdade.
Porque o MPLA, quando fica, Não digas fica isso. em banquetes, pensa que o povo é aquele que está na cidade alta. Não pode. Eu, por mim, não te o povo, esquece, é que deixa, o não te MPLA esqueça. Não, Tá espera, enraizado, lá no espera. Massal, não sei Sim. se alguma vez esteve lá. O MPLA está lá. Não, O MPLA está uma no coisa é Massal, estar lá está e outra lá. coisa é respeitar, O MPLA está não é? lá. E preocupar-se com o E seu o povo. MPLA sempre viveu e sempre trabalhou em prol desse povo, do povo dele. O MPLA é esse, é o povo. Está enraizado Sim, a esse. a ao filosofia povo. o MPLA povo, Portanto, povo o MPLA. MPLA está Todo no mundo Massal, já ouviu o MPLA isso, está está na cansado. Bibala, Mas é está no preciso ter uma Cambucunho. coragem para admitir a O vergonha. MPLA trabalha Tem que e com o admitir que o MPLA está mesmo cansado. Sabe Está qual é a cansado porque principal sabe fonte porquê? econômica Sabe do porquê? nosso povo, lá no Sabe Massal, sabe- lá na sabe porquê? Bibala? Sabe qual é a principal O MPLA já não fonte tem da políticas economia? novas, nós já não Estou a temos políticas perguntar, novas sabe? para implementar, para sustentar o seu país. Sabes qual é a principal fonte da nossa, a base econômica da nossa população lá no Massal? Dê-me só. Sabe? Acabas aqui de mencionar o Sabe? frango baixou. Presta atenção. Estou a perguntar, O frango sabe baixou. dizer? Quais são, não é? bem. Quais são as opções que o MPLA, não é? Substituiu para baixar os preços do frango? O frango é produzido em Angola ou é importado? Tem que ver quando está a chegar ao povo, a cesta básica baixou. Não basta falar da cesta básica. Não basta falar da cesta básica. Não pode mentir. Porque, não estou a mentir. O povo é testemunho da minha explicação. Porque para nós vermos o desenvolvimento, doutor, basta mesmo chegar em sua casa, o que é que vai à sua mesa? Não é? E ver se na mesa do vizinho também foi o que você tem à sua mesa. Porque não basta eu ver o doutor, não vestiu-se bem, não está todo angolano, está bom. Não, vou encontrar alguém que não vestiu-se bem. Tem que andar. Eu disse que eu ando o país. Se andares o país, vais encontrar essa hora muita gente sofredora. E desde 1975, os ganhos que o MPLA sempre mostra, coloquei um hospital ali, coloquei uma escola ali, de forma seletiva. Esse não é o problema do combate à pobreza, para acabar com a pobreza extrema. Não. Tem que ver os critérios, não é, que está a usar para poder satisfazer a necessidade até do povo comum. Porque o povo não é esse que está aqui em Luanda. Tem que saber que Angola não é Luanda. E o MPLA confunde Angola como Luanda. Esse é o ponto. É que, O MPLA confunde Luanda como Angola. os Então, vem partidos... o povo de Angola, vem o povo de Luanda e pensa Quando a que pessoa anda todo- Quando nós andamos por Angola profunda, nós andamos, a verdade é que, do ponto de vista de implantação de representatividade, chega lá no Massal, em que se refere, chega no Lembo e pergunta se alguma vez ouviu falar de Casa CE. Não sabe nada sobre esse Casa CE. Nunca ouviram falar Casa CE. E este é o problema que impede ponto o de povo vista- viver bem. Do Prestem ponto de atenção. vista, Uma coisa é de ouvir- representatividade, Uma não, coisa- não, estão a o dizer doutor que está a andam e confundir, está a trazem fazer um uma problema. Está a fazer confusão. Do ponto de Conhecer vista um partido político e do ponto de vista de sustentabilidade. Vamos lá ver. Estamos aqui a falar da economia sustentável. Não estamos a falar se o MPLA é conhecido ou a Casa C é conhecido. O nome em si não sustenta o povo. O meu raciocínio não é este. É este que eu apresento. Não, este não é o raciocínio que eu apresentei. Então, qual será o teu raciocínio? Se não me Se deixa se a falar, Casa C se eu não conhecido posso lá, falar, queres adivinhar o meu raciocínio? Pois, então é Pois. preciso admitir um pouco de vergonha quando estamos a falar, porque estão Pois, a mentir. não me As deixa. mentiras não podem ser contidas. Pois, como eu Quando dizia. já não tem programa, deixa os que têm programa. E eu vou lhe dizer que a Casa CE tem um programa. E para seu Daqui a pouco vou querer ouvir ao detalhe os pontos do programa de... Como eu dizia, como eu estava a dizer, para ver como eu estava a dizer, se a pessoa for para a base, não encontra absolutamente nenhuma estrutura desses partidos. O que fica difícil Para dizer, sua a pessoa perceber quando a pessoa diz, fica difícil a pessoa perceber quando dizem, olha, nós andamos, fizemos, andaram onde se não estão lá? Mas está distraído. Isso é para lhe O doutor está dizer, distraído. isso é para lhe É para dizer te que dizer.
Isso é para lhe dizer Só que para lá, ver- só lá para no ver- nosso, só para ver como na que a nossa Casa base, C respeita as o seu nossas povo. bases, Preste-me atenção. a principal Vamos fonte ver. de riqueza, a principal fonte de riqueza, a principal fonte econômica da nossa população, Só quero lhe a mostrar. nossa Eu quero lhe mostrar. idiosincrasia, O doutor é diz que a Casa C é meio atividade conhecida. do Vamos campo. ver. Nosso povo A é ética camponês por comportamental, essência. a ética O comportamental da nosso Casa C. povo é não camponês por essência, tome nota. Presta-me atenção. Camponês por essência, tome nota. E se fores lá no Massau, não tens problema de encontrar bens como mandioca, jinguba, batata doce. Tens lá. Há muita produção da nossa população lá do que chama Esta é uma de Angola forma profunda. imaginária que Não é tens. imaginária. Não é O a problema realidade que o que nosso você povo vive lá É, do campo olha, esta é a é forma escoamento imaginária que o dessa MPLA produção tem. para o interior. É só para dizer, é só o para principal dizer. problema Não, deixa-me só explicar, social deixa-me só vivemos explicar. nos Só vou lhe explicar centros uma coisa. urbanos. Vou lhe O explicar uma principal coisa. problema está no centro. Não me deixa falar. Deixa-me só explicar Não uma me coisa. deixa falar. Eu acho que temos a que Eu é que estou em uso da discutir. palavra. Não, Eu é é que estou em uso da importante Eu palavra. acho que assim não chega a Eu minha é que voz estou- dói. não, eu é que estou Não em uso da consigo palavra. falar. Tanto Eu o é que doutor estou- Elias como o doutor eu Miguel. estou em Miguel. uso da Assim não chega. Não, Não estás a chega passar lá. bola, nessa Pronto, mente. então Estás a queres um invadir- monólogo? Estás a invadir Tá a bem. minha liberdade. Queres um monólogo? Não é Fala, eu vou monologia, ouvi-lo. não é monologia, presta Tá bem, atenção. quer um monólogo? É só Vou para lhe dizer ouvi-lo. assim, Tá quando bem, diz que a vou Casa C não é ouvi-lo. conhecido, e eu vou lhe dizer que a Casa C, a Casa C Pronto, vou só à respeita- casa de banho. Depois Não, transmita-me sim. o que é que o senhor acabou de dizer. Por favor. Talvez Vou à casa de está banho. ausentado. Então, esperar. queres um Não, monólogo? vou lhe esperar. Fala, eu Mas vou me estou em uso da ausentar. palavra, eu estou em uso da palavra. Não, o senhor E quer um estás a invadir a monólogo? minha É liberdade. importante que Sim, é só ver que estás a invadir a minha liberdade. Não, eu estava a falar, em o uso da senhor palavra. cortou-me. É só para lhe dizer, Ilustra. quando Tá falas bom. da Casa C... É importante que cada Sim, vez fale tá, para sim. que a mensagem- Quando falas da Não, Casa C... assim, monólogo preste-me não atenção. adianta. Quando falas da Casa C, bem. só para lhe dizer, Tá bem. para ver, a Casa C é uma coligação que respeita os princípios do povo. E para o teu conhecimento, foi há dias que a Casa C nunca o MPLA saiu ao público para consultar o eleitorado, o que é que pensam para a boa governação. Mas para lhe mostrar que a Casa C teve essa amabilidade e lançamos a campanha da consulta pública. Hã? É esse princípio que deve nortear o povo. Como vais à casa de banho, eu vou lhe dizer, vai à casa de banho e vamos continuar no debate. Não tenho interesse nenhum. Na verdade, o meu É uma objetivo vergonha, é uma era vergonha que queria levantar fugir. para... Para fugir um pouco Não é da para vergonha. fugir, para que tomasse nota que esse não é um monólogo. Não. Se é um aqui monólogo, não- então que eu não vá é embora. monologia. Fique aqui a falar Tão com logo deram uma com o palavra, Fábio. estavas a invadir a minha liberdade, Não. até para dizer que tu é que quer ser um monólogo. Ilustre, doutor. Sim. importante Obrigado. dizer- Mas é importante vamos. dizer que o objetivo do campanha eleitoral são propostas e debates. O debate é importante, mas também é importante passar Pois, então, conforme eu aqui estava- saem mensagens. Pois. E agora sim o doutor... Pois, doutor conforme eu Miguel estava a pode dizer, do ponto de vista de representatividade, tirando partidos históricos, como os partidos históricos, o MPLA e outros que nós já sabemos, conhecemos, o povo desconhece a existência de partidos como esses Casa C, EIS e etc. Pelo que Não é tem... verdade. Pelo que não tem Não é verdade, povo, porque a Casa C tem o povo- representação, tem representação partidária em todas Mas o as senhor províncias. quer falar sozinho? Estás a mentir? Eu estou a falar. Não, Também mas estás depois a terá mentir. direito a repor. Sim. Depois. Pô, se fores para Angola profunda, não has de encontrar representatividade desses partidos. Isso eu repito com muita propriedade. Na Angola profunda, lá no interior, etc, etc. Não há lá no Massau, lá no Lembua, no Camucuio, lá até nos confins, não encontras isso. Nunca ouviram falar até não sabem quem é o presidente do partido Casa C é? Lá no fundo não sabe quem é isto. Agora, fica difícil virem aqui tentar trazer a realidade lá do fundo quando nem sequer põem lá os pés. Portanto, isso é para referir que, do ponto de vista da nossa base, a nossa população, a principal atividade em que nós nos dedicamos é essencialmente agrícola. Nós praticamos agricultura E familiar. voltamos agora para Nós o praticamos- nosso tema, doutor. Sim, sim, sim. Não, Sendo a deixa-me agricultura só- a principal deixa-me- base, sendo a agricultura a principal base, os investimentos que têm-se procurado têm potencializado estes cidadãos lá no Pois. fundo? Tem, de alguma forma... Nós desde a era colonial, a nossa principal fonte
nossa agricultura é uma agricultura familiar, de cariz familiar, onde, e repara que, por exemplo, nós não usamos a agricultura do ponto de vista de indústria. Usamos-la, os nossos familiares, o nosso modo de vida, usamos a agricultura para a nossa sobrevivência. Eu vou fazer uma lavra, planto minha mandioca, jinguba, coloco minha banana, tendo atenção o meu consumo da minha família e o superávit vou colocar no mercado para que eu obtenha alguns bens essenciais que eu preciso. Isto tem sido feito e é o que ocorre. O que o MPLA defende e o grande programa de diversificação da economia em curso é: temos de ter empresários agrários. Temos de ter pessoas que investam na agricultura para criar riqueza através da agricultura. Portanto, para isto, como? É preciso políticas. Para isto, nós temos sim política vocacionada. Há créditos disponíveis para o setor da agricultura. Há vários programas disponíveis. Aliás, se passar de frente a um BFA qualquer, has de encontrar um cartaz, lá sua publicidade, com programa vocacionado para a agricultura. Passe qualquer cidadão que tenha um projeto viável, uma parcela de terra devidamente... E repara que também houve outro ganho. Fruto da dificuldade que o cidadão nacional tinha em obter documentação, exatamente fruto para habilitar a financiamento, o Presidente da República, João Lourenço, orientou a criação de uma comissão que visava simplificar o mecanismo de concessão do direito à terra para que as pessoas pudessem ter um título chamado reconhecimento que lhe habilitasse a chegar a um banco ou outra instituição e dizer: olha, tenho aqui essa documentação, porque era um processo extremamente burocrático. Portanto, são reformas agrárias em curso que efetivamente visam simplificar a vida do cidadão. Nós temos, em sede da Lei de Terras, o chamado direito útil constitucionário. Quer dizer, esta nossa população, o nosso povo, cuja principal atividade é agrária, do campo, não é este, e mais uma vez, importa aqui referir, não é o nosso povo nessas aldeias, que vive lá no campo, que passa por essas necessidades preocupantes que temos vindo de mendicidade. Os que passam por estas são as pessoas que vivem nos centros urbanos, fruto das situações que nós acabamos de elencar. Não são os nossos que vivem no campo. Porque a base está lá. Portanto, à luz da Lei de Terras, nós temos o chamado domínio útil constitucionário. Por um domínio útil constitucionário, a lei falava de um título como reconhecimento. Mas como é que eu vou obter esse título junto das autoridades administrativas para que possa habilitar o financiamento? São reformas que o Presidente terá impulsionado em curso e que efetivamente vão melhorar. Ou seja, a simplificação da vida do cidadão resultante da implementação dessas políticas públicas na concessão de documentação, etc., etc., sem que nós saibamos, mas é um caminho fundamental para a criação de riquezas, porque o cidadão vai obter financiamento, vai poder, por exemplo, podes criar uma empresa com muita facilidade, porque o processo está simplificado. Portanto, são avanços que o MPLA tem dado. Portanto, o povo pode continuar a contar com o MPLA, é o único partido sério, preocupado com o bem-estar e efetivamente interessado na resolução do problema. O MPLA é um partido honesto e sabe reconhecer as suas falhas e melhorá-las. Sim, sim. Doutor Elias, caso a Casa se vença as eleições, continuaria com o modelo diplomático presidencialista ou optaria talvez com um mais tradicional? Bom, antes de responder essa pergunta, eu queria, pelo menos, falar um pouco do espaço da agricultura. Falou bem, o nosso povo, ele é dado um documento, o direito da concessão de terras, tudo bem, é bonito. Mas tem que haver políticas. Se Elias José Queta lhe é dado um direito à concessão à terra, o Elias vai produzir, tem que haver a política do escoamento, não é?
A nossa agricultura, tal como ele disse, é mesmo uma agricultura rudimentar e de subsistência, Familiar. mas familiar. Pois. Vamos ver, desde 1975 até a data atual, o MPLA, o que é que já fez para valorizar os recursos naturais de Angola no âmbito da agricultura? Não é? Temos que ver isso. Se teve dinheiro para poder investir num site mais caro, e lançar a órbita, por que não consegue industrializar para o povo viver da própria produção local? Temos que depender da importação. É porque o MPLA não tem políticas. E quando diz que os partidos não são conhecidos, eu acho que estão distraídos. Estão distraídos por quê? Porque saem, eles contam com o tempo. Primeiro, partiram para guerras, não é? Ameaçaram, invadiram os países com guerras, não é? E automaticamente ocuparam o país e gabam-se. Estamos em todo o canto. Sim, mas é preciso saber que os partidos são angolanos, são filhos de Angola, não é? Nasceram em Angola, legalizaram-se em Angola e palmilham a mesma terra. Não são partidos que vieram da Europa para dizer que precisam andar nos becos para conhecer o país. Somos filhos de Angola. Conhecemos a realidade angolana. Conhecemos como que o povo vive, como que o povo sofre. Também estamos a acompanhar milimetricamente as políticas fracassadas do MPLA. Onde é que ele está a falhar? É ali onde nós queremos corrigir. Ele fala bem, corrigir o que está bom. Para corrigir, o MPLA tem que aceitar a alternância do poder. Ele tem que assumir mesmo que ele tem que haver outros que podem substituir para poder fazer com que as coisas funcionem. É até ali. Agora, se continuarmos, o MPLA ama o povo, quem ama não deixa sofrer. Quem ama o seu povo não deixa sofrer. Respeita. É a mesma coisa. Um homem diz que ama a mulher e espanca por cima porque a mulher chegou à noite. É impossível. O MPLA não ama o povo, porque o povo vem a sofrer desde muito tempo. Havia feito-lhe uma questão, doutor, que Sim. seria caso a casa se vença, se continuaria com o modelo diplomático presidencialista, como é o que o MPLA tem adotado, ou que o MPLA adota até o momento, ou se optaria talvez por um mais tradicional? Bom, eu digo que isso não é da minha competência para responder, não é? Porque neste momento nós estamos, conforme sabe, que nós lançamos a nossa campanha da colheita de opiniões. Mas quanto a esta pergunta, não é da minha competência responder se vamos mudar o figurinho ou vamos manter o mesmo figurinho. Não é da minha competência responder. E quero desculpar. Dando seguimento, doutor, doutor Miguel Vita Paulo, talvez eu faria a mesma questão. Se acredita que o modelo que Angola até hoje vive, que é o modelo de diplomacia presidencialista, é o melhor, doutor? A questão não se coloca na visão de saber se, no ponto de vista de construção de melhor ou não, ou pior. Entretanto, as opções constitucionais, a opção constitucional que nós temos, consagrou exatamente um modelo presidencialista com pendor parlamentar. Portanto, do ponto de vista de funcionamento, e do ponto de vista de estabilidade, para países cuja situação geográfica, como é o caso de Angola, está num continente muito instável do ponto de vista de estabilidade política. Portanto, modelos como estes oferecem maior garantia e segurança na conservação da paz, do poder, etc, etc. Portanto, neste quesito, pensamos que as revisões pontuais que se impunham fazer na Constituição sobre a iniciativa do Presidente da República foram feitas. Claramente que não é um dado fechado, mas que não é um tema em discussão do MPLA neste momento.
porque aquilo que tinha que se ver na Constituição, do ponto de vista do funcionamento, para tornar mais fluida a máquina, claramente que e fortalecer mais as instituições, claramente que sob a iniciativa do Presidente da República isso foi feito. Porém, como sabe, à luz da própria Constituição, há outras entidades que também podem ter legitimidade de propor mexida nisso ou naquilo. Do presidente João Lourenço até hoje não ter sido recebido pelo presidente dos Estados Unidos da América, já há quase 4 anos que está no poder, e até hoje João Lourenço não foi recebido pelo presidente dos Estados Unidos da América. Isso diz alguma coisa? Não. Pode chegar a pensar que a política externa de Angola é um fracasso? Não, o presidente João Manuel Gonçalves Lourenço foi o primeiro presidente de Angola, foi o único presidente até agora de Angola que discursou, por exemplo, na União Europeia. E foi aplaudido em pé por todos os líderes europeus, no Parlamento Europeu. A visão foi Portanto, mais para o Ocidente, certo? Portanto, isto, do ponto de vista de aceitação, as políticas, enquanto que os internos minimizam o papel desempenhado pelo presidente João Lourenço, do ponto de vista da melhoria da qualidade de vida do angolano, lá fora é visível e reconhece os feitos que o mesmo está a conquistar. Portanto, isto não deve efetivamente preocupar o presidente João Lourenço ter ou ser ou não recebido. Isso não arrefece nem acrescenta absolutamente nada, ser ou não recebido pelo presidente dos Estados Unidos da América. Isso não diz nada. Doutor Elias, sendo os Estados Unidos da América um dos países, o país tido como onde a democracia é mais madura, e o presidente de Angola até hoje não foi recebido, apesar de nós sabermos que já foram feitas várias tentativas para que ele fosse recebido. Isso fala muito sobre a nossa política externa. Eu digo que fala muito, porque nós temos que perceber que uma pessoa que não aceita a democracia, mas quer visitar um povo que é 100% democrático, as coisas não combinam. E eu acho que isso influencia muito quanto à nossa diplomacia. Influencia, sim. Não foi recebido. Não é? Nunca foi aceite. O facto de estar aceite nos ocidentes, porque temos que ver a política, a ideologia política que o MPLA implanta no seu país, não é? Para poder ir representar um povo, tem que ver como é que você dirige o seu povo. Então é preciso o presidente João Lourenço pensar e refletir um pouco para implementar a democracia em Angola. E acredito que se ele aceitar os moldes da democracia, será recebido. Se a Casa C vence, quais seriam os principais aliados externos da Casa C? Bom, se a Casa C vence as eleições, em termos de aliança, vamos nos aliar com os países que o sistema democrático e os interesses coincidem com os nossos, não é? Porque não é possível nós pactuarmos com um país cujos interesses não coincidem com os nossos. Nós vamos aceitar todos os países cujo interesse desenvolve a nossa economia interna. Doutor Miguel. Não, tendo atenção, e aqui apelamos à perspectiva, tendo atenção, em breve o povo angolano há de renovar o seu contrato social com o MPLA e o seu presidente, o seu candidato, o presidente João Manuel Gonçalves Lourenço. Claramente que essa questão nem sequer precisa ser objeto de questionamento em saber com que países Angola há de contar, uma vez que a sua política externa é clara e o seu posicionamento a nível do continente africano, a nível das relações com os países ocidentais, os países cujas relações históricas já se conhecem, desde os primórdios da luta de libertação nacional,
isto há de manter, portanto, nada muda. Mas a verdade é que o papel de Angola, se nós não temos noção, Angola em África é uma potência e o seu papel a nível da região é inquestionável. Já vieram para cá líderes mundiais, de todo o secretário de Estado do próprio Estados Unidos da América, já cá esteve, foi recebido em consulta, foi recebido pelo Presidente da República, Angela Merkel esteve cá, Macron esteve cá, enfim, praticamente todos os líderes mundiais cá estiveram e foram recebidos pelo Presidente da República. Isto é para efetivamente Quando mostrar... poderão dar uma vez que a Europa está nesse momento em guerra e Angola optou por abster-se na votação de condenação a essa invasão? Não, Angola simplesmente... Isso demonstra que Angola está mais para a Rússia do que talvez para uma parte. Não, no direito internacional, a soberania, as decisões soberanas devem ser respeitadas. E Angola, no âmbito do seu exercício de soberania, entendeu mostrar neutralidade do ponto de vista de posicionamento deste conflito. Portanto, entendeu não posicionar-se a favor da Rússia, muito menos ou condená-lo. Portanto, ninguém pode chegar e dizer Angola condena ou aprove. Portanto, há aqui a liberdade de autodeterminar-se, dizer que é isto que eu quero. Portanto, eu penso que Angola foi prudente, mostrou maturidade e um sentido de responsabilidade acentuado ao não sequer posicionar-se no sentido contrário, em condenação à Rússia. Eu penso que esteve muito bem. Doutor Elias, o não voto contra a invasão à Ucrânia é um voto favorável à Rússia, pois não? Bom, vendo bem a nossa Constituição, Abstenção. vendo bem a nossa Constituição, eu digo que o presidente João Lourenço esteve bem, não é? Porque a nossa Constituição condena nesse momento a violência, condena atos de violência. Eu acho que ele esteve bem nessa matéria, não é um problema. Mas ela absteve-se. Ele absteve, sim, esteve bem. Porque ele não condenou e absteve-se. Ele esteve bem. Não é obrigado ela a aceitar. E também isso não indica que ele esteve ao lado da Rússia ou da Ucrânia. A abstenção não indica o lado certo onde ele... Nesta matéria, eu digo que ele esteve bem. No início da conversa, no início do debate, o Dr. Elias fez menção ao programa de governo que a Casa Verde está a elaborar e até disse que terá um programa riquíssimo para políticas externas. E eu gostaria que dissesse aqui, adiantava-nos aqui já pelo menos algumas, que os cidadãos que em agosto irão a voto poderiam contar deste programa. Qual é a visão, do modo muito geral, da Casa C para a política externa de Angola nos próximos anos? Conforme eu disse na primeira hora, a mensagem da paz que nós temos, e isso vai fazer com que a política externa funcione. Por quê? Na política externa nós temos que ver os pilares que conduzem, os eixos que conduzem à economia sustentável, quanto à economia, à educação, o desenvolvimento do próprio país em si, a saúde, não é? São elementos que a Casa C, caso vença, vai ter que melhorar. Vai ter que melhorar. Os aliados seriam Sim. aquele, como disse, que tivessem no mesmo, a remar para o mesmo caminho, Dr. Miguel, no caso do MPLA. Não, no fundo, hás de reparar depois que todos os programas que serão apresentados por diferentes estes partidos políticos hão de andar a reboque daquilo que o MPLA já faz bem. Portanto, o MPLA continuará a trabalhar para o desenvolvimento, rumo a conferir maior dignidade e o bem-estar do povo angolano. É verdade que o programa, por exemplo, o programa de combate à corrupção e à impunidade há de continuar, seguramente. Portanto, o povo precisa
saber e ter a noção de que o jovem precisa saber que o país não vai a lado nenhum se nós não mudarmos a mentalidade e conseguirmos ver, resolver o problema e mitigar. Todos os países do mundo, incluindo os Estados Unidos, existe índice de corrupção. Mas nós, a ideia que temos que passar, e é essa mensagem que o Presidente da República, João Lourenço, tem passado é: você se mexer naquilo que é público, as autoridades judiciais vão por cima de ti. O MPLA continuará a fazer isto. É claramente que o MPLA, na perspectiva de que é o partido que sustenta o governo. Portanto, essa política há de continuar. A questão que tem que ver com a diversificação econômica é um desidrato cuja concretização constitui efetivamente o caminho a percorrer. E o MPLA continuará a empoderar os jovens, as mulheres, exatamente neste sentido, para que possamos criar riquezas sem essa excessiva dependência do exterior. Mais uma vez, importa aqui dar uma nota, que, por exemplo, agora, a Rússia cortou a guerra da Rússia, fez disparar os preços dos bens de cesta básica no continente europeu. Quer dizer que não existe país assim que não dependa dos demais. O mundo hoje é fruto da globalização. Acabamos por estar todos concatanados. Portanto, eu se produzo, se calhar, ginguba, mas não sou autossuficiente na ginguba. Então vou buscar na África do Sul. Não é que eu não produza, mas eu não sou autossuficiente. É o que estamos a ver no continente europeu. O trigo disparou porque a Rússia e a Ucrânia, os maiores produtores, estão com problema. E se fores lá para a Rússia, has de ver que também há de ter algum déficit em outro produto, em que eles não são autossuficientes. Portanto, não se pode dizer que o MPLA não fez. Não. Nós, mesmo quando... Por exemplo, nós já somos autossuficientes na banana. Se nós olhamos por ali, nós já mandamos banana para fora. Você não tem noção disto. Frutas como ananás e outras, em que vai para a Praça do 30 com 500 kwanza, traz 3, 4 ananases, etc., fruto do empenho que tem se verificado nestes setores. Seguramente que este programa há de continuar. Se somos autossuficientes na mandioca, somos autossuficientes na banana, somos autossuficientes em outros produtos que, pronto, a pauta é só consultarmos, mas também nós ainda resistamos déficit em outros produtos. Então a ideia é continuarmos a trabalhar para que não tenhamos esse déficit. Mas o mundo é isto. É essa questão. Por exemplo, o peixe, nós já podemos dizer que temos muito peixe no mercado, mas ainda vamos buscar lá fora, etc, etc. Portanto, é isto o mundo. Não é? Obrigado Doutor por ter Elias, a estado. imagem que se vende de Angola posterior É só para real? dizer. Eu questionava se a imagem que se vende de Angola no exterior é real, tal como antigamente acontecia, por exemplo, com o Grecima. Nesses últimos anos, tem acontecido mesmo, ao olhar da Casa C? Bom, eu depois vou lhe responder a questão. É só para dizer que quando o Dr. Miguel diz que os partidos andaram a reboque dos programas do MPLA, não estaria a falar a verdade. Porque nós, a Casa C, se vence as eleições, nós não vamos andar a reboque do MPLA com hospitais sem medicamento. Não. Nós vamos ter que criar condições para que haja medicamento nos hospitais. Nós não vamos andar a reboque do MPLA com escolas com ensino débil. Essa imagem que ele está a passar fora. E depois o próprio MPLA chega ao público e diz: não temos quadro. Vamos ver que essa mensagem passou no momento, em 2020, não é? Quando surgiu a Covid. O MPLA teve que buscar técnicos fora. Mas o INAB sempre enviou alunos fora. Mas o MPLA vem a público e diz que não temos técnico. É para dizer que no nosso programa de governação não andaremos a reboque do MPLA com o ensino débil. Nós teremos que dar um ensino de qualidade em Angola. Não é? Porque temos que ver que nós não daremos o ensino tal como hoje o indivíduo é formado em econômica jurídica, terminando o seu ensino médio, não sabe onde ir trabalhar.
nós daremos um ensino técnico que faz com que o próprio cidadão desenvolva a sua capacidade, não é, produtiva e pode criar as suas pequenas empresas. Tal como o doutor Miguel disse, que eles querem que o povo vive. Mas vamos ver como? Se tu não dá as condições, então nós não estaremos a reboque. Nós vamos mudar o paradigma, nós vamos mudar o paradigma do programa fracassado do MPLA. A Casa Ceia se vencer, e temos essa certeza, não é? Se vencer, Angola será uma outra imagem, não essa imagem que hoje está a passar lá fora. Qual é a imagem que tem passado, doutor, a olhar? É O pouco realista? povo, não percebo? É pouco realista a imagem que tem Não, é pouco realista. Naquilo que o MPLA apresenta fora, é pouco realista. É preciso que tenhamos coragem de admitir que isso não está bem e tem que ser melhorado. De que estarmos aqui a apresentar discursos, não é? E pontuar elementos muito ínfimos que não sustentam a expectativa do público. Doutor Miguel, a imagem que se passa para Angola, a imagem que se tem de Angola é de um país belo, pois não? A imagem que se tem em Angola é um país que tem registrado progressos consideráveis depois de tantos anos de guerra. É um país cujo processo de reconstrução foi feito exclusivamente pelos próprios angolanos. É um país que conquistou a paz exclusivamente pelos próprios angolanos. Portanto, é um país que tem galgado passos consideráveis do ponto de vista da diversificação da economia e a redução e a melhoria do índice de transparência, a liberdade de expressão, etc, etc, etc. Portanto, nesse quesito, Angola, esta imagem que Angola vende, fruto disto é o investimento privado tem exatamente exercido o seu papel. Repara, por exemplo, que mesmo nessa matéria de investimento privado, há uma nota a destacar que teve que ver com a reforma no quadro legal. Portanto, a lei sobre o investimento privado antigamente condicionava eu sou estrangeiro, para investir tenho de estabelecer parceria com um cidadão nacional, um angolano. Mas a nova lei diz, não precisa, tens teu dinheiro, pretendes investir, venha. E é um processo simplificado por meio da Ampex. Claramente que hoje o investidor estrangeiro vem aqui, tem um processo a ocorrer, enfim. Portanto, e este processo de simplificação, aquilo que ocorre com o investidor estrangeiro, é o mesmo que agora foi implementado como programa Simplifica para o nacional. Portanto, o nacional também já tem a sua vida facilitada, completamente simplificada. O MPLA tem experiência suficiente para discernir, olha, nós falhamos aqui, vamos corrigir aqui. O MPLA tem experiência suficiente e maturidade suficiente para... Não é mais eflibático. O MPLA já tem maturidade mais do que suficiente para saber o que efetivamente, que passos seguros tem de dar para melhorar aqui. Portanto, para conservar a paz, para evitar a anarquia social, aquelas situações. Ultimamente, nós temos estado a assistir as pessoas a vandalizarem autocarros, bens públicos, autocarros, linhas férreas, enfim. As forças do contra o progresso, as forças que não querem ver o país a crescer. O MPLA diz, não, vamos continuar a trabalhar, a reconstruir, mas as pessoas do contra, do tá tudo mal, vêm sabotar, vêm destruir, porque entendem, não querem que o povo efetivamente veja o progresso que o país tem registrado. O MPLA conseguiu colocar estradas de Cabinda ao Cunene, portanto, coisa que o colono não fez. O MPLA conseguiu colocar estradas de Cabinda ao Cunene. A questão que se coloca é, estas estradas estão bem conservadas ou não? Este é um outro problema, mas que foram construídas, foram. Portanto, o MPLA vai continuar. Conseguiu ligar as capitais das províncias para os municípios.
A luta do MPLA é ligar as comunas a estes municípios. Depois vai ligar os municípios. Isso é que nós temos que ter em mente, porque isso é que vai facilitar o escoamento do produto da... Porque eu vou para o Ambuila, eu vou para o fundo, depois tenho dificuldade, chego a Ambuila, a estrada está impecável, uma estrada recentemente construída, impecável. Chego no município sede do Ambuila, até tenho dificuldade em chegar no bairro, na aldeia Y. A qualidade dessas estradas, de alguma forma, também incentiva Veja, por exemplo... os empresários Não, a virem ou não. Sim. E repara que o Presidente João, é outro programa que as pessoas têm dificuldade em referir. O Presidente João Lourenço também está a encabeçar um programa de reforma das estradas, porque fruto do processo de desvio do erário público, até algumas estradas foram mal feitas. O Presidente João Lourenço tem estado a corrigir o que está mal. Portanto, e neste sentido, há um programa vasto de melhoria dessas estradas. Portanto, eu chego no município sede, estou na Ambuila, agora o produto ir lá buscar no campo onde foi produzido, já tenho dificuldade. O MPLA está a dizer, e é isso que vai continuar a fazer. Se eu conseguir trazer a estrada até aqui, porque não me deixaram trabalhar ao longo de tanto tempo por causa do conflito armado que implantaram, mas em pouco tempo de paz já trouxe a estrada a todo o país assim. Agora vou pegar daqui do município sede, vou levar para a comuna. Depois vou tirar da comuna, vou levar para a aldeia, porque o objetivo é que o velho soba lá da aldeia, veja os carros a virem no asfalto ou terra superplanada a irem buscar os produtos que ele está produzindo. Isso será feito em Este é o programa do governo. Estamos a falar aqui para campanhas eleitorais. Esse é o programa do governo do MPLA. O MPLA que estás aqui a contar, o MPLA vai fazer em 5 meses? Isto é que o MPLA tem estado efetivamente e vai continuar a fazer. Já tem feito isso, vai continuar a fazer. Então isso é para dizer efetivamente que o MPLA é o partido sério, mas na melhoria das condições da vida do povo, o MPLA não olha assim 1 mês, 2 anos, 3. O importante Elias, é que sejam feitas e bem. O doutor Miguel Vitor Paulo aqui prefere não olhar para o tempo em que o povo se beneficiará daquilo que são os projetos do próprio MPLA. É a melhor escolha e, por acaso, você acredita que o melhor é fazer do que olhar até para o tempo? Todo e qualquer processo e todo e qualquer programa tem que ter meta. Se olharmos muito bem, estamos a falar do presidente João Lourenço, já não estamos a falar do presidente José Eduardo dos Santos. Não é? Temos que ver isso. Cada tempo, estamos a falar nessa legislatura. Qual a legislatura? Vamos entrar, nesse momento vamos entrar na quinta legislatura, estamos no 4º. Não é? Note bem, o MPLA sempre vai fazendo, vai remediando, vai fazendo, tal como está aqui a mencionar o doutor Miguel. Tudo bem, mas o presidente João Lourenço não pode olhar para o 2023 como sendo ele o único vencedor. Ele tem que admitir que haverá um pleito eleitoral e pode perder. Se a Casa C está convencida que vai ganhar, a Casa C não disse que vai ganhar. Vai sim. Então. Vai. Pode perder. Então, esses projetos que o MPLA tem para a reparação de estradas, para o escoamento do produto, eu acho que o doutor Miguel está querendo minimizar aqui as coisas. Por quê? Porque eu disse aquela hora, qual é o critério que tem para o escoamento do produto? Lembrou que é preciso estradas. O MPLA vai fazendo estradas. Tem feito, o MPLA já tem feito, não vai fazendo. Já tem, mas vamos ver. O que eu estou a dizer é que o MPLA já que conseguiu colocar a estrada. Até já colocou. Fruto de pessoas o MPLA já colocou, já estão lá. Fruto de pessoas corruptas, as estradas foram mal feitas. Foi sua afirmação. Quero dizer que admites que dentro do MPLA, os corruptos continuam. Porque não é a Casa C, né, que logo colocou estrada e colocou produto na estrada
que não durou. Não, o problema Então, é para dizer assim, o que eu disse é que o presidente... admitiu, não. doutora Não admitiu disse. O que eu disse é que... A primeira Não, afirmação não. que eu disse, um corrupto não pode combater a corrupção. Não. Logo não admites foi nesse que eu disse. momento Não. faz... Não. Um ponto de ordem, só um presta ponto de atenção, ordem. presta atenção. Vamos deixar terminar. Foi Não, mesmo, não, um foi ponto mesmo, de foi ordem. mesmo que o Miguel disse. Não, está a dizer que eu disse. É só dar um ponto de ordem dos para que eu esclareça o que eu disse. Fruto dos Vamos, vai ter o seu corruptos, tempo. sim, fruto dos Não, corruptos, você já vai as perder estradas o foram contexto. mal feitas, mas o Vamos que foram deixar feitas, foram feitas. Já vê. Certo? Tá bem. É E a o afirmação. presidente... Sim, Conclua. nesse momento, admite. Ela admite. E é para dizer que um corrupto não pode combater a corrupção. Tá bem. O doutor Miguel pede... Só um ponto de Só ordem. um ponto de O que ordem, sim. o que eu disse... Queria esclarecer. Não, pode esclarecer. Que que eu clarifique disse- bem. O As que eu estradas disse, foram o que eu feitas. disse é que o presidente frutos João dos Lourenço, dos o que eu corruptos. disse é que o presidente João Lourenço está também a encabeçar um programa de reforma ou recuperação das estradas que foram mal feitas. Fruto. Essas estradas que foram mal feitas, claramente que uma das causadoras, e é isso que os jovens precisam saber, porque a nossa é a realidade. E é isto que faz com que as pessoas falem mal do presidente João Lourenço, isso é que faz com que as pessoas odeiem, porque até as pessoas que roubaram o nosso dinheiro público, o nosso erário público, hoje são os principais financiadores destes partidos, esses partidos que querem chegar ao poder, estão a ser financiados por essas pessoas que andaram a desviar o dinheiro, que vivem lá fora, a moda inglesa, etc, etc. Como? São acusações sérias. Isto não ouviram, há áudio até a circular nas redes Sim, sociais. sim, mas é Há acusação áudios. séria. Sim, mas há áudios. Sério, há áudios a circularem nas redes sociais em que vocês estão a receber dinheiro de Isabel, eu não posso. Há áudios, se quiser, coloco, tenho no telefone até. Está aqui. Portanto, depois envio-lhe, né? Depois, se calhar, posso organizar um programa, áudios a circular. Portanto, estas pessoas que andaram a roubar, estão lá fora a viver a moda inglesa, são os que estão a financiar, muitos deles, muitos programas desses partidos políticos na oposição. Portanto, é exatamente o que para referir que o presidente João Lourenço, essas pessoas, em vez de resolver os problemas do povo, desviavam para o seu bem-estar. O presidente João Lourenço diz que não. Eu estou comprometido com o meu povo, vou recuperar, os órgãos judiciais fazem o vosso trabalho, enquanto isto eu não vou deixar o que eles fizeram mal continuar mal, vou reconstruir, é o que ele está a fazer. Portanto, isso confere-nos esperança, expectativa de que este homem, se lhe der mais tempo, é isso que o povo vai fazer, há de fazer melhor para esse país. Portanto, podem estar certos. É isto que de facto está. Querias Portanto, clarificar. Mas não me sinto clarificado, porque o que eu espero é que esclarecesses é quando admites, fruto dos corruptos, as estradas foram feitas, mas as estradas foram feitas. E é para dizer que sim, o corrupto não pode combater um outro corrupto. Esta parte admitiu e eu fico a gostar e eu lhe agradeço. Então é para dizer que a casa não é conjunto de corruptos. Nós começamos bem e estamos a trabalhar, não é? Com... Não percebo. Ainda tem alicerce. Essa questão... O que é que vai entender de alicerce, doutor Miguel? A casa tem alicerce, sim, Ainda senhor. tem alicerce. Foi agora o doutor Miguel que disse que o MPLA tem dado documentos para legalizar para alguém. Logo, estás a alicerçar esta pessoa para produzir o campo. Não, agora, só quando me perguntar perguntas a casa aqui, C ainda quando tem me alicerce. perguntas aqui se a casa C tem alicerce, Ainda tem tem sim, alicerce. sim. Ou a casa C tem alicerce, é uma pessoa jurídica. Não, então, tem Em termos de estrutura quê? ainda lá Em termos de dentro quê? para, Em termos de- para em ter- embreagem, fruto Fortemente tem. das vossas Fortemente situações tem. internas. Sim, só que o doutor Miguel está distraído. Vossa Não, divisão. não estás a acompanhar muito bem a evolução da Casa CE. A Casa CE está a evoluir. Não, E vossas tem alicerce. divisões, etc. Não percebo? Aquelas vossas Doutor, tiram nós já o estamos presidente, põem presidente. Não, calma. Chutam As questões- deputado, põem isso- deputado. Isso não é um problema, porque Tá vendo? mesmo no MPLA,
as exonerações são constantes. Olha, só já não, enviaram. ela não Só, não, chota, só já, você se só já chota. enviaram, os administradores foram exonerados. Você se Só chota. por um ano, dois administradores. E isso não é Já tiraram abonatório. dois presidentes, Já, ou não? nós Isso não é vamos agradecer. abonatório. É para dizer que a casa tem Já alicerce. tiraram dois A presidentes. casa, a porque- casa CEC. E eu só deixo aqui uma mensagem. Se o MPLA perder, tenho que aceitar os resultados que vai obter. E mantermos a paz. Não é? E manter a paz. Porque só com a paz que faz com que o povo vai conseguir trabalhar à vontade. Nos moldes que estavas a mencionar. Não havendo paz, o MPLA perdendo, querendo rebuscar o seu passado, não é? Guerreiro, não vai ficar bem. Porque essa arrogância, o povo já não espera mais. Não é? E também essa arrogância do MPLA dizer é o único representante do povo e vai viver eternamente. Nenhum povo viveu eternamente com um único representante. Não, o MPLA nunca disse que é o único representante. Foi agora que Doutora, disse. não podemos Daqui a esquecer. 50 anos, não espero. Doutor Elias, muito obrigado por ter vindo. Doutor Miguel, também muito grato por ter vindo. Foi um prazer tê-los aqui. Aos nossos caros internautas, nós agradecemos também por terem estado do outro lado durante todo este tempo. Teve aqui a ser analisado e debatido opções de política externa dos partidos políticos para o futuro do país. Foi meu convidado, Miguel Vita Paulo, representante do MPLA, e do outro lado, Elias Queta, representante da Casa C. Faltou a presença de um representante da UNITA aqui no nosso espaço, mas esse, por sua vez, não se fez presente. Foi um prazer trabalhar para si. Nós prometemos voltar na próxima sexta-feira com mais um tema, mais convidados e mais análises a serem feitas. Estamos em época de campanha eleitoral e o programa promete. Fique bem.